Eu comecei semana passada, né, uma série de mensagens novas, razões para agradecer. Como eu disse semana passada, eu não sei de vocês, mas eu estou bem cansado no final do ano. A gente vai ficando exausto, né, com o cotidiano, com o dia a dia. E aí eu pensei que tipo de disciplina espiritual que a gente poderia colocar em prática para trazer um renovo, para trazer um gás, né, a mais no final do ano. E a gratidão é essa disciplina que eu acho que ajuda muito a gente a enxergar as coisas de um jeito diferente, a enxergar a vida de um jeito diferente, e ajuda a gente a ter essa conexão com Deus, né, que renova nosso dia a dia, a nossa vida. Então a gente está olhando para o livro de Salmos, porque Salmos é o livro de oração do povo de Deus. Nos Salmos a gente encontra todo tipo de oração, inclusive orações de gratidão que podem servir para guiar a gente. Semana passada a gente falou sobre a primeira razão, né, para a gente agradecer a Deus, é que Deus livra a gente do medo. A gente viu o Salmo 34, onde o salmista ele louva a Deus, porque Deus ele de fato liberta a gente constantemente, né, de coisas que dão muito medo no nosso coração. E nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre aquilo que caracteriza a gratidão do povo de Deus quando a gente se vê libertado do cativeiro, libertado da prisão, de situações que é como se a gente fosse para o exílio, como se a gente fosse uma prisão, né? E como ao longo, né, do culto aqui, não foi por acaso que eu escolhi essa temática. Como eu disse, amanhã a gente comemora, né, o dia da consciência negra, 20 de novembro, a lembrança, né, da morte de Zumbi. E num país onde até pouco tempo atrás pessoas eram tratadas como mercadoria, num país onde até muito pouco tempo atrás todo o país foi construído em cima da mão de obra escrava. Isso significa que aqueles que construíam, eles não podiam usufruir daquilo que eles construíam, né? Então o Emicida, por exemplo, né, quando ele faz aquele show amarelo no Teatro Municipal, é muito legal que ele recupera essa história do Teatro Municipal. Ele vai falar assim: olha, quem construiu esse teatro lindo foram pessoas negras, e elas não podiam entrar dentro do teatro para usufruir, né, do teatro. Então a escravidão faz isso com as pessoas. Num país que é sustentado por uma lógica racista, que avalia e classifica as pessoas pela aparência, que diz: aqui é o lugar que você pode estar, aqui você não pode estar, aqui você pode ocupar esse posto você não pode ocupar. Então, nesse país, né, que é um país tão desigual quanto o nosso, o evangelho que Jesus veio pregar, que é esse evangelho que a gente leu em Isaías 61, quando Jesus começa o ministério dele, ele começa lendo esse texto, e ele procura esse texto para ler. Ele fala assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar a libertação dos cativos. Então esse evangelho tem muito a dizer, tem muito a ensinar, tem muito a confrontar a nossa vida. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então a gente vai meditar hoje em 4 marcas que caracterizam a alegria da liberdade, de quando Deus age e liberta a gente. E para isso a gente vai ouvir o evangelho a partir do texto do Salmo 126. Vamos todos juntos? Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Vamos ler uma só voz? Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, Tua palavra foi lida. Eu peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça ela frutificar no nosso coração. Fala com cada um de nós, meu Pai. Está bem quente aqui agora. Eu peço que o Senhor ajude a gente a vencer esse cansaço, meu Pai, do que o calor provoca, e que o Senhor possa ajudar a gente a experimentar a Tua palavra, meu Pai, a comer a Tua palavra, Deus, e experimentar que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu explicar para vocês. Esse salmo
ele faz parte de um grupo de salmos, são 15 salmos, que eles eram conhecidos como salmos de romagem ou de peregrinação, também chamado de cânticos dos degraus ou das subidas. O que era isso? Eram salmos que as pessoas cantavam quando elas estavam indo para uma das festas, das grandes festas que tinha em Jerusalém. Eram 3 festas no ano, e toda vez que eles iam para essas festas, eles iam cantando esses salmos. E acontece que Jerusalém é uma cidade que ela está numa das montanhas mais altas de todo o país. Então não tem como você ir para Jerusalém e você não subir. A ida para Jerusalém faz você subir. Então por isso é chamado cântico da subida, cântico dos degraus, né, de peregrinação, porque eles estão subindo nessa montanha, que é o Monte Sião, e indo para a cidade de Jerusalém. A versão que a gente está lendo, ela junta essas duas coisas, né? Cânticos para peregrinos a caminho de Jerusalém. Então ela está juntando essas duas ideias, né, explicando esse contexto. E esses cânticos de peregrinação, de subida, eles falavam de vários assuntos. Falavam da alegria dessa ida, né, para Jerusalém. Eram orações que eram feitas em favor da paz na cidade de Jerusalém. Tinha lamentos, tinha súplicas, tinha desabafos que o povo fazia. Eram cânticos que falavam dos relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, falavam da vida, inclusive cânticos que lembravam do período do exílio, tá? E o que foi o exílio? Esse salmo que a gente lê é um salmo que faz menção a essa lembrança do exílio. Quando o Senhor trouxe, verso 1, os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Então o que é esse exílio, né? Talvez você não conheça a história de Israel, vou te contar rapidinho. No ano 500 mais ou menos, a Babilônia invadiu Jerusalém. Babilônia, né, um povo babilônico, eles invadiram Jerusalém, invadiram vários povos, foram conquistando vários povos, inclusive invadiram Jerusalém. Foi uma guerra que durou 2 anos, esse cerco em Jerusalém. E nesses 2 anos, as pessoas ficaram presas dentro da cidade. Cara, a gente viveu um pouquinho disso na pandemia, né? Imagina você ficar preso dentro da cidade, não podia entrar, não podia sair. Chegou uma hora que começou a faltar coisa, começou a faltar comida, as pessoas começaram a ter fome. Chegou num ponto assim tal que diz lá que esses cercos, né, as mães elas chegaram a comer os próprios filhos, de tanta fome que elas tinham. Então foi terrível. Foi assim, uma coisa que desumanizou as pessoas. Tanto a guerra que teve, com toda a violência, toda a brutalidade, a invasão quando eles entraram, abusaram das mulheres, dos soldados, né, mataram as pessoas. E eles eram assim, os babilônicos, eles eram peritos em terror psicológico. Tanto é que o rei de Israel, está lá em Jeremias isso, tá? Se você quiser ler, diz assim, que eles mataram os filhos do rei na frente dele, mataram todos os filhos do rei e depois cegaram ele. Então a última coisa que ele viu foram os filhos dele sendo mortos. Então eles faziam isso daí para quê? Para que a moral das pessoas fosse lá embaixo, para que ninguém tivesse coragem de se revoltar. Aí eles alguns tiveram que caminhar até a Babilônia. Eu tirei uma média, porque uns falam que a distância é 900 km, outros falam que é uma caminhada de 1.400 km. Então vamos tirar a média, aí imagina 1.200 km caminhando a pé. Você acorrentado, debaixo do sol forte. Chegou lá, eles viraram escravos. Então, por exemplo, Daniel, né? A gente tem um livro de Daniel, o profeta Daniel. Daniel foi servir na corte do rei. Sabe o que significa? Daniel era um eunuco. Vários desses jovens que serviam, eles foram emasculados, né? Eles foram castrados para servir na corte do rei. Então tinha todo um terror em cima desse povo. Foram 70 anos presos, até que a Pérsia, um outro reino, começou a invadir, conquistar territórios também, invadiu a Babilônia, e o rei da Pérsia, o Ciro, ele resolveu libertar todos os povos. Então o texto dos profetas, Deus fala assim, né, que esse rei, Deus chama esse rei de ungido do Senhor, escolhido do Senhor. É como se a mão de Deus estivesse agindo através desse rei, um rei pagão, certo? Um rei que servia outros deuses. Deus estava agindo através desse rei para libertar o povo dele. E aí vem um salmo e lembra disso e fala: quando o Senhor trouxe os exilados de volta de Sião, foi como um sonho. Por quê? Porque era bom demais para ser verdade. Não é isso? Imagina você viver tudo isso. Eugene Peterson, comentando esse salmo, fala assim, está claro no Salmo 126 que quem o compôs e os que o cantavam
conheciam o lado sombrio da realidade, carregavam no corpo a memória dolorosa do exílio e nas costas as cicatrizes da opressão, conheciam os desertos áridos do coração e as noites varridas pelo choro. Até por isso que quando Deus libertou parecia um sonho, era bom demais para ser verdade, era algo inacessível que de repente se realizou. É tipo o Botafogo, né? Não sei quem que acompanha futebol, né? Mas diz que o Botafogo tá meio que desse jeito, né? Parece um sonho. Como eu disse, a gente passou pela pandemia recentemente, e ela gerou esse sentimento de exílio, né? A gente ficou preso dentro de casa, a gente não podia ir para os lugares, quando podia ir, era todo aquele cuidado, máscara e tal. Então assim, quando a vacina foi criada, vocês lembram disso? Cara, foi como um sonho. Teve um amigo meu que ele falou que ele começou a chorar quando ele tomou a vacina, e a enfermeira começou a chorar junto com ele, o Felipe, né? Porque foi maravilhoso, assim, foi uma coisa linda. Quando a gente começou a poder ir para os lugares, né, as restrições foram sendo removidas, parecia que a gente estava sonhando. Eu vou dizer uma coisa para vocês: sonhar é um ato de resistência, sabia? Sonhar, quem sonha, imagina novos mundos. Quem sonha, não aceita a realidade dada como algo definitivo. Quem sonha, imagina que o mundo pode ser diferente, que ele pode ser melhor. Quem sonha fica embrenhado, fica grávido de novas possibilidades. É por isso que o sonhar é próprio dos profetas, o sonhar é próprio dos artistas, o sonhar é próprio dos visionários. Por isso que todo governo totalitário, ele teme pessoas que sonham, porque quem sonha acredita que o mundo pode ser diferente. É por isso que todo governo totalitário, ele persegue, ele castiga, né? ele tenta eliminar. Por quê? Porque o sonhador, o profeta, o artista, ele percebe que o mundo, ele pode ser algo diferente. E aí, quando a gente começa a sonhar junto com essas pessoas, a gente vai percebendo que Deus pode agir sim, que Ele pode sim mudar a situação, né? E aí, quando acontece, o sonho vira realidade, a gente fica desse jeito. Quais são as marcas, então, de quem sonha e quem vive, né, esse cumprimento desse sonho? Então, são 4 marcas. Primeira marca, verso 2, o começo do verso 2 e o verso 3. A alegria espontânea. Olha o que diz: a nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Verso 3. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! A risada, a gargalhada, ela brota, ela floresce, ela se manifesta de uma maneira incontrolável quando a gente vive essa experiência de libertação. Você já andou de montanha-russa? Percebeu como é que é no final? Porque assim, a gente entra na montanha-russa, né, o cara trava, tá. Aí você começa aquele você vai subindo. A hora que você está lá no alto, você fala assim, mano, eu vou morrer, o negócio para, você vai, aí você desce com tudo. E aí a hora que acaba, como é que a criançada tá, né? Tá rindo, né? Tipo, espontaneamente, por quê? Uau, achei que eu ia morrer e eu não morri. Então é isso, né? A alegria brota, o júbilo brota quando a gente é libertado da morte. Quando o nosso time ganha, né? E a gente achou que ia perder, cara, a gente grita, a gente vibra de emoção. A espontaneidade, ela é o reconhecimento de que algo maravilhoso aconteceu, algo que muitas vezes a gente não merece. É fruto da graça de Deus. Então, quem fez, quem libertou, quem salvou, o povo sabia que não foi o esforço do povo, foi Deus agindo na história que trouxe libertação, e isso livra desse sentimento de orgulho, né, de mérito. É interessante, né? Pessoas religiosas, elas não riem. Geralmente elas são carrancudas, já percebeu? Porque o religioso, ele acha que ele merece as coisas. Mas, cara, as pessoas mais espirituais que eu conheço são pessoas leves, são pessoas que riem com facilidade, né? Os santos da história, né, da igreja, a gente ouve os relatos, cara, são pessoas espontâneas, felizes. A gente vê o relato, por exemplo, de São Francisco, né? São Francisco e Santa Clara, tem um relato que eles estão numa cabana, era uma igrejinha que eles restauraram, e diz que assim, eles foram tomados de uma alegria tão grande que eles começaram a rir, e quem estava junto começou a rir também, e daqui a pouco estava todo mundo gargalhando, e eles ficaram horas dando risada, louvando a Deus espontaneamente. Por quê? Porque a alegria de Deus, ela floresce de um jeito espontâneo.
Agora, uma pessoa religiosa, carrancuda, né, que se firma no mérito, está sempre com a cara fechada. Como é que fala? A mentora, né, espiritual do pastor Cássio, eu já pude ir num retiro de espiritualidade, a Lilo, ela é uma alemã que mora no Brasil há muitos anos. Cara, ela é uma mulher assim, que ela é muito engraçada, assim, você está perto dela, ela tem uma alegria, uma leveza, que contagia a gente. Então é isso, então, alegria espontânea. Segunda marca, admiração daqueles que são de fora, o verso 2b. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandes por eles. Ou seja, tem um reconhecimento por parte daqueles que são dos outros povos, que cultuam outros deuses, que têm outras religiões, inclusive eles olham e falam assim, cara, esse Deus desse povo é porreta, né? Olha a coisa maravilhosa que ele fez na vida deles. É interessante que os profetas pediam constantemente para que Deus manifestasse o poder dele entre o povo, para que os povos de fora, vendo, louvassem a Deus e temessem a Deus. Semana passada, se você não escutou, depois você escuta lá no Spotify a pregação semana passada, eu expliquei um pouquinho o que é esse temor de Deus. Temor de Deus, né, esse temor, o que é? É você estar tão maravilhado com Deus, é um tipo de medo, mas assim, é um medo que brota da admiração. Eu falei assim, é a mesma coisa que você vê um tigre perto de você. Você já foi num zoológico e viu um tigre de perto? Meu, ele é um bicho tão maravilhoso, tão lindo, tão imponente, tão poderoso e tão assustador, que a gente tem medo quando a gente está perto dele. Mas é uma admiração, sabe? É uma coisa assim, se um animal provoca isso, imagina o Deus que criou tudo isso. Então os povos vendo o poder de Deus, a ideia era essa, né? Que eles se admirassem. E é interessante que toda vez na Bíblia que Deus opera um milagre, que Ele faz uma maravilha, não é para produzir um espetáculo, não é um show de mágica, é sempre para produzir um sinal daquilo que é o reino dele. Reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de igualdade, de harmonia, de saúde, é o reino, é a Shalom, lembra? Que eu sempre falo, né? A Shalom, o que é isso? É esse estado de, sabe, de irmandade, eu falo, Shalom é o que John Lennon cantou quando ele cantou Imagine, né? Essa igualdade entre as pessoas, entendeu? Esse estado pleno das coisas. Então o propósito da libertação, qual que era? Era que as nações reconhecessem o amor de Deus. Ninguém deve ser escravo. O reino de Deus é um reino de liberdade, de justiça e de igualdade. Então as pessoas vendo isso, elas glorificam a Deus que criou todos iguais. Terceiro lugar, a súplica pela contínua libertação, verso 4. As versões mais tradicionais falam, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que quer dizer isso, torrentes no Negueb? Negueb, se você olhar um mapa da Bíblia, você vai ver assim, né? Negueb é o deserto que está no sul de Israel. Então quase nunca chovia nesse deserto. Mas às vezes no inverno é temporada de chuva naquela região. Às vezes vinha uma chuva muito forte, ela chovia no deserto. E cara, quando cai a chuva no deserto, dizem que o deserto ele floresce. É igual o sertão nordestino. Eu tenho um amigo que ele mora, a família dele é de Alagoas, né? O pastor Erivaldo, lá do Florença. Ele está contando para mim, ele falou assim, cara, às vezes você vai lá na época da seca, tá tudo seco. Aí quando tem a época de chuva assim, que chove, ele falou assim, cara, fica verde de um jeito que você desacredita. Porque quando a chuva cai num lugar muito deserto, a vida brota, a vida floresce, né? Então é uma metáfora que ele está usando. Então por isso que a nossa versão fala, restaura, Senhor, a nossa situação como os riachos revigoram o deserto. O que está acontecendo aqui? O salmista está olhando para o passado, está falando assim, olha, no passado Deus libertou a gente do exílio, Ele trouxe a gente de volta do exílio. Então ele olha para o presente e ele fala assim, faz hoje, Senhor, o que o Senhor fez no passado. Foi maravilhosa a forma que o Senhor libertou a gente, mas tem muita coisa ainda para ser consertada, tem muita coisa ainda que precisa da tua mão para colocar as coisas no lugar. Cara, por isso que o Dia da Consciência Negra é importante. Foi maravilhoso, né? A libertação em toda a América, em todo o mundo, né? África do Sul, apartheid e tal, foi algo maravilhoso, mas a gente olha para o nosso mundo hoje e ainda tem muita coisa para ser corrigida, tem muita coisa para ser consertada, ainda tem muita desigualdade entre negros e brancos. Você pega, por exemplo, o salário de um executivo negro e um executivo branco, você vê que é diferente. Ainda tem muito espaço a ser conquistado pelas pessoas pretas, ainda tem muito ódio, muito racismo a ser superado. Então,
a gente olha para tudo isso e a gente ora: Deus, restaura a gente como o Senhor restaurou no passado, continua operando. Só que isso, essa consciência leva a gente à quarta marca, que é a seguinte: uma visão realista, mas cheia de esperança. Versos 5 e 6. Os que semeiam, vamos ler junto? Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Diante das dificuldades que ainda existem para serem superadas, tem muita gente que cai num espírito de cinismo, de ceticismo, de sarcasmo, fala assim: ah não, é tudo desse jeito mesmo, deixa desse jeito, não vale a pena lutar, não vale a pena pedir para Deus mudar, as coisas são assim mesmo, elas estão dadas desse jeito. Tem outros que tentam ignorar e fingir que não tem dor, que não tem coisas que machucam. A nossa sociedade é uma sociedade que vive fugindo do sofrimento, da lágrima, da tristeza. Tem aquele filósofo, né, o Byung-Chul Han, que lê muito bem o nosso dia, ele escreveu um livro chamado Sociedade Paliativa. Ele fala exatamente disso. A gente está toda hora evitando a dor, evitando aquilo que faz a gente sofrer, aquilo que causa tristeza. A gente está numa cultura que ela é avessa a tudo aquilo que é negativo. E a gente faz isso de muitas formas. Essa busca constante que a gente tem por novidade, mudar o cenário, mudar aquilo que fere a gente, sabe? A gente está toda hora tentando uma situação nova, esse frescor, né, tipo da novidade, muitas vezes é uma forma de a gente evitar a dor. Ou então a gente se entorpece, né? A gente entorpece a nossa consciência com remédios. Cara, a gente está entrando numa pandemia e assim, gente, não que... Deixa eu abrir o parênteses, né? Tem situações sim que a gente tem que tomar remédio, a gente tem que procurar ajuda do psiquiatra. Eu tomei remédio, o tarja preta, né? O ansiolítico, eu tomei de 2018 até o começo desse ano eu tomei. Então não estou falando que a gente não precisa tomar, tá? Mas a gente tem vivido uma pandemia de, assim, pessoas que se automedicam muitas vezes, exatamente para entorpecer a mente, certo? Ou apela para a droga, o álcool, as drogas mesmo, né, que não são lícitas, o entretenimento, e aí a gente cai nessa positividade tóxica, que a gente tenta eliminar tudo aquilo que é negativo e a gente não se permite sentir dor, não se permite viver o luto das coisas. E cara, tem hora que dói, tem hora que tem que chorar mesmo, né? Tem hora que a gente tem que estar triste, tem hora que a Bíblia fala, né? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Ou seja, o choro, a tristeza faz parte da vida. A gente querer eliminar isso faz um mal danado para a nossa saúde emocional, mental. E aí a gente entra muitas vezes numa psicologia e numa espiritualidade positivista, né? Que diz assim, não, você não pode sofrer. Então, sei lá, você começa a ter uma coisa que está machucando, tem uma coisa que está doendo e tal. Não, declara aí, né? Declara em nome de Jesus que vai ficar tudo bem. A gente entra nessa coisa, nessa positividade e tal. Cara, tem hora... A gente tem um monte de salmo na Bíblia, a maioria dos salmos, na verdade, são salmos de lamentação. A gente tem um livro inteiro na Bíblia que chama Lamentações, que é para ensinar a gente a chorar. Tem que chorar sim. Então o salmista, ele olha para a vida, ele fala assim, não cara, a gente semeia com lágrimas muitas vezes, a gente trabalha em meio à dor, a gente está atuando nesse mundo em meio a tristezas, né? Mas a gente tem uma esperança, a gente não cai no ceticismo, a gente não cai no cinismo, a gente tem uma esperança, que a gente vai voltar com gritos de alegria. E por que aquele que semeia com lágrimas? Sabe por quê? Eu vou primeiro falar do Salmo. Eles foram para a Babilônia, eles voltam agora para semear, e aí quando a gente chega para semear, a gente acha que vai estar tudo certo, né? Só que a gente chega, a gente percebe que a terra está arrebentada, está destruída, e aí a gente semeia com lágrima, por quê? Porque tem muita coisa para ser reconstruída, tem muita coisa para ser restaurada, tem muita coisa para ser, sabe, trabalhada. Então a gente vai semear com lágrima, vai ser difícil. A gente volta do exílio, mas tem gente que não voltou com a gente. Tem gente que ficou no meio do caminho, que morreu lá no exílio. A gente volta da pandemia e tem gente que não sobreviveu à pandemia. E agora a gente chora. Tem gente que ficou na Babilônia trabalhando, fez a vida dele lá.
Tem gente que não quis voltar. Então a gente chora porque a gente chora os nossos vazios. A gente está semeando, mas está cheio de vazio, está cheio de buraco. A terra está esburacada. E o coração muitas vezes está esburacado. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra, eu estou caminhando para o final. Na teologia a gente fala do já e do ainda não. O que é isso? O reino que Jesus veio trazer, ele já existe. Ele veio em Cristo. O reino de Deus, ele veio a esse mundo, ele entrou nesse mundo através da pessoa de Cristo. O reino está presente entre nós. Jesus falou, não adianta vocês procurarem aqui, ali e tal, ele está dentro de vocês. Ele já está aqui. Mas ele ainda não está aqui. O que significa? A gente estava na aula de novos membros, né? Aí, acho que foi a Denise até que fez a pergunta. Falou assim, se Jesus perdoa os nossos pecados, por que a gente ainda peca, né? Isso é tão mais fácil, tipo, cara, perdoa, a gente nunca mais peca. Mas é isso mesmo, é o já e o ainda não. A gente já é salvo pela graça, mas a gente está nesse mundo de contradição. Então a gente continua pecando. E isso é muito interessante, porque isso coloca o cristão numa situação de tensão, onde a gente já vive nas regiões celestiais com Cristo. Nós já somos cidadãos dos céus, mas a gente ainda faz parte do mundo terreno. Isso gera uma tensão dentro da gente, entre esse já e esse ainda não. Só que, de certa forma, isso dá um propósito para a gente, isso dá uma alegria, presta atenção nisso, isso dá uma alegria que o mundo não tem. Como eu falei para vocês, as pessoas estão entorpecendo a consciência delas, né? Fugindo da dor. Talvez por isso nós somos uma das culturas e civilizações mais melancólicas que existem, que mais sofrem com essa dor desse vazio. O Byung-Chul Han fala que é a síndrome da... Vocês conhecem a fábula da princesa, a princesa e a ervilha? Já ouviram essa fábula? É uma princesa que um dia ela bate, né, tipo num castelo, só que assim, ela não parecia com uma princesa, é uma moça que está toda desgrenhada. E a rainha do castelo estava esperando, né, tinha uma profecia lá que ia vir uma princesa e ia casar com o filho dela. E chega essa moça toda desgrenhada e fala que é uma princesa e pede um quarto para dormir. A rainha, querendo ver se a mulher era princesa de verdade, o que ela faz? Ela bota um monte de colchão mole e uma ervilha debaixo do colchão. Ela fala, se ela for uma princesa de verdade, ela vai dormir, ela vai se sentir incomodada com a ervilha. E aí, qual não é a surpresa da rainha, quando no outro dia de manhã ela pergunta se a moça dormiu bem, ela falou, dormi, mas eu sentia uma pedra me cutucando. E aí ela dá a mão do filho dela em casamento para a princesa. A história é essa. Só que o Byung-Chul Han fala assim, a gente vive a síndrome da princesa às avessas. Porque na falta da ervilha, a gente sofre com a maciez do colchão. Entendeu? Com a falta da ervilha, a gente sofre com a maciez do colchão. Ou seja, se a gente não lida com a dor, com o contraditório, com o negativo, isso adoece a gente e faz a gente sofrer, e a gente não é alegre. É por isso que a tristeza faz parte da vida, é por isso que quem semeia com lágrimas, volta colhendo com gritos de alegria. Essa tensão que a Bíblia causa, né, que o reino de Deus causa, do já e do ainda não, isso gera um propósito para a gente, isso gera, sim, uma alegria e uma satisfação, que é por isso que a paz que Jesus dá, o mundo não pode dar. Então só tem um jeito da gente superar isso, né? Que é... Lembra que eu falei para vocês que esses cânticos são parte dos cânticos de peregrinação? Os discípulos de Jesus sempre entenderam os salmos de romagem como uma metáfora do que é a jornada cristã, a vida do discípulo. A gente está subindo para Jerusalém celestial, ou seja, uma metáfora do processo de maturidade. A gente tem um alvo bem claro. Qual que é o alvo? Nosso alvo é Jesus Cristo. Qual que é o objetivo? Para que a igreja existe? A igreja existe para ajudar a gente nas disciplinas espirituais, para a gente ficar igual a Jesus. Nosso alvo é se parecer com Jesus, nós nos tornarmos assim, essa comunidade crística. Quem olhar para a gente enxergar Jesus na gente.
Então é uma subida, é um processo de amadurecimento, a gente está subindo, né? Então essa jornada que a gente vai para o alto, que torna a gente semelhante a Jesus, é uma jornada, e nenhuma jornada é linear. Então às vezes a gente avança, às vezes a gente para, às vezes a gente quer desistir, a gente volta para trás, às vezes a gente estagna, a gente está cansado. Mas o que é importante? O importante é você não parar a tua jornada, é você continuar caminhando, cada dia subindo, nessa subida, né? Eu não sei qual é o exílio, que tipo de cativeiro tem prendido de você, que tipo de liberdade que Deus precisa operar na tua vida hoje. Eu não sei qual é o teu exílio, o teu cativeiro, só você sabe. Mas eu quero encerrar com isso. O que eu sei é que você precisa. As marcas também são, de certa forma, práticas espirituais. Então, primeira prática, você precisa olhar para trás e se lembrar de outros momentos que Deus libertou você. Não foi maravilhoso? Deus já não operou na tua vida? Eu tenho certeza que já. Deixa isso inundar o teu coração para que o riso brote espontaneamente. Isso também é um exercício espiritual. Lembra da gratidão? A gente olhar, cara, Deus já me libertou, Deus já agiu na minha vida. Segunda coisa que precisa acontecer é você orar para que Deus continue te libertando. Ele já te livrou no passado, mas eu tenho certeza que ainda tem coisa que você está precisando superar. Então ore para que Ele continue trazendo libertação. Em terceiro lugar, semear mesmo com lágrimas. Está doendo, está sofrendo, sabe? Está sendo difícil, mas cara, continua, vai em frente, não desiste. E gente, isso pode parecer, igual eu falei, né? O papo coach. Não é papo coach, tá bom? Não é um papo coach isso. Porque a gente sabe que a única chance da gente conseguir fazer isso é a gente depender, a gente confiar naquilo que Jesus já fez. O principal evento que a gente tem que olhar para trás, que trouxe libertação, qual é? É a morte e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus gerou essa alegria espontânea nos discípulos e continua gerando na gente. Então é isso. Se a gente fizer isso, a gente vai ter esperança que a gente vai colher com abundância. E aí, para encerrar, sabe qual que vai ser o resultado? Até quem é de fora, até quem adora outros deuses, quem não serve a Deus, quem não acredita em Deus, vai olhar para a tua vida e vai falar assim: cara, Deus fez grandes coisas na vida desse povo, por isso eles estão alegres. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus, que ela faça a gente sonhar, meu Pai. Traz de novo sonhos, meu Pai, traz alegria para o coração, meu Pai. Eu peço que o Senhor engravide, ó Deus, cada um de nós nessa manhã, meu Pai, de novas possibilidades, meu Pai, de novos mundos, ó Deus, de uma nova caminhada, meu Pai. E aqueles que estão semeando em lágrimas, ó Deus, que o Senhor possa dar a esperança, meu Pai, de que eles vão colher com alegria, que eles vão colher com vitória, meu Pai, e que eles vão te louvar, meu Pai, por causa da abundância da colheita que o Senhor vai derramar na vida deles. Abençoa-nos, meu Pai, e sara-nos, em nome de Jesus, ó Pai. Liberta-nos. Amém. Amém.